Olá, gente boa. Cá entre nós, falando francamente, assistindo às cenas da coroação do rei Charles, você não lhe passou pela cabeça a ideia de que aquilo era uma coisa, uma velharia, uma coisa extemporânea, fora de época, que poderia ser diferente, podia ser mais simples, poderia ser até mais democrático? Essa história de família real, de coroa na cabeça, Sua Majestade, de corte. Você não pensou para tanta pompa? Eu te pergunto porque algumas pessoas com quem falei me passaram um pouco disso. E aí vem o motivo de eu estar gravando esse vídeo sobre esse assunto tão recente. O que nós aqui no Brasil temos a ensinar para eles, em termos de democracia, em termos de política? Olhando para nós mesmos, esse presidente da República que está aí, esse Congresso que temos, vendendo maioria parlamentar como em leilão, em que os capazes de resistir às pressões, aos temores, um Congresso temeroso, aqueles capazes de resistir às pressões e aos temores, são poucos, minoritários. Difícil sair disso, desse Congresso. E com a ira dos togados nos tribunais superiores, vamos ensinar democracia para alguém? Ensinar modéstia para alguém? Nós temos que olhar para aquilo e aprender o valor da tradição, o valor da história, da trajetória histórica que levou a isso. Porque são ensinamentos preciosos para a civilização e para a política dos povos, que foram gerados naquele berço, naquele espaço geográfico. A construção daquela cultura, e que começa 900 anos atrás, aliás, começa antes, mas temos uma referência importante 900 anos atrás, no ano de 1215, os barões feudais meteram a espada na cara do rei e fizeram ele assinar a Magna Carta Libertatum. Não se estabelece mais imposto, no taxation without representation. Não tem imposição de tributo sem representação. Sem que haja representação, sem que seja aprovado pela representação. Habeas corpus, majestade. Direito ao habeas corpus. Que não haja prisão sem condenação prévia. E nós aqui, como é que estamos? 900 anos depois. Eles sabiam que precisavam domar o Estado, retirar poder do Estado, retirar poder da mão do rei, que era o Estado em pessoa, retirar poder deles, para que a sociedade tivesse poder. Inverter a relação. É bem o contrário do que nós aqui temos 900 anos depois. O povo não vale nada. O povo se manifesta uma vez a cada 4 anos e cala a boca, que é o que indica a prudência. Fica quieto e aguenta o tranco. Eles sabiam, 900 anos atrás, e nessa linha trabalharam para construir as instituições deles. Com um parlamento que foi se tornando cada vez mais sólido. E quando um rei resolveu restaurar o absolutismo monárquico, que era o regime das outras nações da época,
quando Carlos I quis fazer isso, uma revolta popular, cortar a cabeça do rei. E ficou uma marca na história inglesa. Quando o rei governa, perde a cabeça, para que nenhum rei se meta a querer governar. Porque esse poder saiu da mão do rei. E o poder de fazer leis tinha saído antes da mão do rei e tinha passado para o parlamento. E o poder de governar gradualmente saiu da mão do rei. No final do século XVIII estava estabelecido o regime de governo pelo gabinete através da maioria parlamentar. Ah, não, mas isso não funciona, isso não é bom. Nós vivemos, o período mais estável da nossa história foi sob um regime desse no tempo do Império. E tenho um dado para passar a vocês. A revista The Economist, todos os anos, define no mapa da democracia no mundo a situação país por país, sistematicamente. As 20 full democracies, democracias plenas que existem no mundo, as 20, 10 são monarquias parlamentares. 10. 6 são governos republicanos parlamentares. E apenas 3 são repúblicas presidencialistas. E o 20º é a Suíça, que tem um regime próprio deles. Por sinal, muito peculiar e muito interessante. E nós aqui, a situação política em que bem conhecemos, não podemos fazer outra coisa assistindo aquelas cenas do que aprender delas. Se não para que alguém ponha uma coroa na cabeça aqui, mas para vermos o quanto precisamos nos tornar realmente democráticos e o quanto é importante e significativo desapoderar os poderosos, porque nós estamos enfiados num sorvedouro em que a nossa liberdade está sendo tomada a partir da liberdade de expressão. Hoje, democracia no Brasil significa que a cada 4 anos o sujeito vai lá, digita um número na tela, adiós tia Chica, como dizem os espanhóis. Volta daqui a 4 anos e até lá cala a boca, que é o que a prudência indica e recomenda. Pense nisso, meu amigo. Para saber que nós estamos mal, temos muito que andar, e que algumas ideias têm que estar presidindo as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas opções, a pressão que fazemos. Temos que tirar poder, desapoderar os poderosos, para que possamos ter liberdade. Os ingleses aprenderam isso 900 anos atrás. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira.